Gente, que prazer, que honra estar aqui com vocês no primeiro episódio do Conexão Café. E eu quis trazer aqui o meu pastor, pastor Philip, pastor presidente, senior pastor, da Elan Church, que é a Igreja Luz das Nações. E eu quero fazer 3 perguntas rápidas para ele. Eu já conversei com ele sobre esses assuntos algumas vezes, mas ele não sabe as perguntas que eu vou fazer. Realmente, não tem ideia. Mas, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, um dos fatores que me fez escolher a Elan é que o pastor é um dos únicos pastores que eu conheço que tem um pastor, Ele tem um pastor. Então, a primeira pergunta, pastor, por que até hoje ter um pastor, sendo que você já é um pastor sênior, você já tem uma estrada, por que continuar debaixo da vara, da unção e da cobertura do pastor Larry Stockstill? Eu acho que é porque é um fluir normal da vida, Eu acho que por que não? Eu acho que a situação, cobertura espiritual eu acho que é muito análogo à família. Então, você tem um pai espiritual, é análogo a ter um pai natural. E muitas pessoas têm dificuldade em entender um pai espiritual porque eles têm dificuldade em entender o que é um pai natural e tiveram dificuldade em entender o que é um pai natural. E da mesma forma que o relacionamento de um filho biológico com um pai natural, um relacionamento bom, muda ao decorrer da idade, o relacionamento entre um filho espiritual e um filho e um pai, uma cobertura espiritual, muda também ao decorrer da idade. Quando você inicia o ministério, a cobertura é muito mais próxima. Aí você vai crescendo, a cobertura é menos autoritária e mais de aconselhamento. Aí vai mudando. Então, meu relacionamento com o pastor Larry no início foi um relacionamento muito mais próximo, agora é um relacionamento, continua sendo de cobertura. Se o pastor Larry falasse assim, não faça isso, eu não faria. Mas o relacionamento é um relacionamento agora de aconselhamento. Se eu entrar em um assunto complexo, eu busco o conselho dele, eu converso com ele, então o relacionamento vai amadurecendo, mas é um relacionamento de cobertura. Por que não ter? E eu acho que só tem vantagens, é correto, é bíblico e é análogo a um relacionamento natural e biológico. Eu entendi perfeitamente, porque é exatamente o mesmo relacionamento que o senhor tem com o seu Hugo, o seu pai, e o mesmo relacionamento que eu tenho com o meu pai. Exatamente. Então isso só faz a gente ganhar. Meu pai hoje mora em São Paulo, é pastor em São Paulo, não é o meu pastor da igreja, não trabalho com o ministério dele, mas é um relacionamento muito bem resolvido e que eu só tenho a ganhar. Então eu acho muito legal. A segunda, rapidinho, por que o Brasil, pastor? Eu fui com você nos Estados Unidos, eu vi as possibilidades que você tem ao redor do mundo em ser pastor em qualquer lugar do mundo. Bom, eu acho, porque o Brasil, em resumo, porque é algo espiritual e Deus claramente me chamou para o Brasil. Então, eu acho que eu não sou uma dessas pessoas que cada 5 minutos eu digo, Deus falou isso, Deus falou isso, Deus falou isso. Eu acho que tem algumas coisas que Deus muito claramente me falou. Uma dessas foi para casar com o Renê, uma dessas foi para iniciar a Elan, e uma dessas foi de abrir a Elan, uma igreja que levanta líderes que plantam igrejas, que levantam líderes que plantam igrejas, ou seja, uma igreja que foca em treinar líderes. E com certeza uma delas foi de estabelecer no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, então foi muito claro para mim voltar para o Brasil. No meu caso, também é o meu
meu país. Eu estava voltando para casa. Eu cresci aqui no Brasil, sou brasileiro, carioca da gema. Então eu não tô eu tô voltando para casa, pátria amada Brasil, né? Sou carioca, sou botafoguense. Mais carioca do que isso? Fazer o quê? E a última, pastor, eu sei que você fez muitas viagens e cruzadas ao redor do Brasil e em outros países. Eu lembro que isso aqui você me deu algum tempo atrás, eu perguntei se eu podia, né? Explica o que é isso aqui, eu achei isso tão bacana. Isso aqui é muito bacana, é um pouco antigo, mas é muito bacana. Eu não tenho visto isso em um tempinho agora, mas isso aqui é uma Bíblia, né? É uma Bíblia com que é uma solar, Bíblia né? MP3 dentro com alto-falante MP3 dentro aqui dentro do, né? MP3 dentro da caixinha, que está feita em várias linguagens. Essa linguagem aqui, qual que é? Português mesmo. Essa está em português, mas tem em Guarani, em várias linguagens. E esse aqui foi um projeto feito pelo Ministério da Joyce Meyer. Ele pode ser carregado por energia solar ou ele pode ser carregado à mão. E ele é principalmente para povos que não conseguem ler ou escrever. E aí ele toca, eu não sei se ele vai tocar agora, vai ter que... não sei se ele está carregado, mas aí você pode escolher aqui, você escolhe o versículo e o capítulo, aí ele vai lendo a Bíblia para você. Então é muito, muito bacana esse projeto. Foram entregues muitos milhares dessas Bíblias para povos em volta do mundo. Muito bacana esse projeto. Muito bom. E aí, para a gente encerrar, muita gente não sabe, mas o pastor Filipe, ao longo desses quase 21 anos agora, né, ajudou e ajuda, apaixonado por plantar igrejas, né, e temos alguns campos da ILAM, mas já foram, pelo que eu entendi, mais de 600 igrejas no Brasil, né? Perto de 650 igrejas que nós ajudamos a implantar em volta do Brasil, através do ministério do pastor Larry, que é chamado agora Projeto Surge, onde nós, em volta do mundo, foram perto de 30 mil igrejas. No Brasil, apenas a parte que eu lidero, perto de 650 igrejas, onde nós motivamos, onde nós ajudamos com recursos e onde nós financiamos a implantação de muitas igrejas. Foram muitos milhões e milhões de reais que nós investimos, plantando igrejas no Nordeste, no Sul, no Norte do Brasil. Durante muitos anos nós olhamos e usamos o censo do IBGE do ano de 2000, quando nós iniciamos, e nós identificamos os 600 municípios menos alcançados do Brasil. Olhamos todos os municípios do Brasil e decidimos, queremos alcançar os municípios com menos do que 3% de evangélicos. Deu 600 e poucos municípios, pensamos, puxa, é demais. Aí falamos assim, queremos só os maiores e cortamos nos municípios acima de 10 mil habitantes. Deu 153, que é exatamente o número de grandes peixes em João 21, né? E aí virou o nosso projeto 153, e nós fomos um foco nesses, fizemos várias cruzadas, plantamos igrejas, não só nós, mas outras igrejas também. E quando saiu o novo censo de 2010, todas aquelas cidades foram alcançadas, graças a Deus. E agora ainda há mais municípios com menos do que 3% de evangélicos, mas nenhuma delas com mais do que 10%. 10 mil habitantes, que significa que o evangelho no Brasil cresceu muito nos últimos 10 anos. Então, graças a todas as igrejas, não é a nós, mas a muitas igrejas fizeram um trabalho fenomenal. Então, graças a Deus, nós fizemos também uma parte disso. Muito bom. E eu faço parte desse projeto, isso queima o meu coração demais, né? E muitas pessoas que perguntam, por que você está no Brasil, vai trabalhar nos Estados Unidos, tem recebido propostas para trabalhar em igrejas americanas.
mas eu sempre respondo que eu encontrei um pastor, um pai espiritual, que tem mais motivo do que eu para morar nos Estados Unidos. Tem os seus filhos nos Estados Unidos, seu neto nos Estados Unidos, agora sua neta sendo gerada nos Estados Unidos, dentro da barriga da Minha filha, filha, né? E ele escolheu o Brasil, escolheu amar o Brasil, escolheu cuidar de vocês. E para mim é uma honra caminhar contigo, pastor, te servir e avançar o reino de Deus juntos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, pastor. Até o próximo episódio.